Quero começar hoje falando uma coisa pra vocês, que antes do jogo começar, o meu amigo, ele pegou e me mandou uma mensagem e falou assim: "Tiagão, Corinthians hoje dentro de casa, Copa do Brasil, vai amassar, né? Corinthians vai jogar pra cima hoje, vai jogar pra frente hoje, classificação". Eu falei pra ele a seguinte forma, falei: "Ó, é contra o Novo Horizontino. O time do Corinthians não tá jogando nada. O time do Corinthians, ele vai sofrer no jogo". E foi exatamente o que aconteceu. E outra coisa que eu quero começar também hoje falando pra vocês é você que trabalha o dia inteiro, você que chega cansado na sua casa e tem que fazer um esforço absurdo pra não conseguir dormir assistindo um jogo pavoroso desse do Corinthians. Um jogo que você pensa, você fala: "Mano, que jogo é esse, meu Deus do céu, que eu tô vendo?". Porque você fica sem entender. Você fala: "Cara, esse time do Corinthians, ele vai passar a querer desempenhar alguma coisa quando? Ele vai passar a querer jogar bola, a querer jogar pra frente, a querer impor o seu resultado quando?". Não sabemos, rapaziada. É mais um jogo que o Corinthians joga de maneira muito perdida, espaçada, lenta, sonolenta e mais uma vez com falta de vergonha na cara. Mas venceu, graças ao nosso centroavante que pela 45ª vez salva o Coringão fazendo um golzinho na Neoquímica Arena e é o artilheiro isolado da Neoquímica Arena. Estamos falando dele, do protagonista, né? Yuri Alberto. Salve Corinthians! Acabou o jogo na Neoquímica Arena, Coringão venceu a equipe do Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Ao apagar das luzes, tudo encaminhando aí para aquele 0-0 xoxo, aquele 0-0 capenga, aquele 0-0 totalmente entediante, que você tem que se esforçar para você assistir, porque senão você tá lascado. Mas o Corinthians venceu. O Corinthians se classificou, o Corinthians está na próxima fase da Copa do Brasil e agora vira a chavinha de novo para voltar com o pensamento no Campeonato Brasileiro. Temos muita coisa para falar desse jogo aqui em relação à classificação do Coringão, porque a gente pôde ver muitas situações repetitivas, situações novas que não surtem efeito de jeito nenhum, e mais uma vez começando com o nosso treinador, escalando um time do mesmo jeito de que jogou contra a equipe do Santos, sabendo que não deu certo, mas parece que insiste no erro. A única coisa boa dessa formação que o nosso treinador escalou, sim, agora temos um lateral direito que consiga substituir o Mateuzinho, que é o Félix Torres. Rapaz, é impressionante como o Félix Torres jogou bem hoje, não é verdade? Surpreendeu todos nós. Félix Torres hoje jogando com propriedade, conseguindo adiantar, conseguindo fazer uma marcação boa. Obviamente que a gente não pode esperar do Félix Torres muita coisa, principalmente em relação à ofensiva, mas o Félix Torres conseguiu desempenhar bem ali o seu jogo e conseguiu ajudar o Corinthians na lateral direita, e eu já adianto para vocês que é um dos destaques de hoje. Mas vamos falar do jogo em si? O Corinthians veio a campo com Hugo Souza no gol, Félix Torres, Ramalho, Kaká e Fabrício Angileri, um meio-campo com 978 volantes, que vem Maicon, Breno Bidon, Ranielli e o Igor Coronado no ataque, Romero e Yuri Alberto. Só que se você olhar a formação do Corinthians, não é um 4-4-2 igual a gente imagina que seja. Não, o Corinthians, quando ele saía para poder atacar, foi exatamente a mesma estratégia que fez diante do Santos, fazendo com que o Félix Torres fizesse esse terceiro zagueiro, com que o Ranielli fosse espetado pelo lado direito. Ranielli se esforçou, não vou falar que o Ranielli jogou mal, mas o Ranielli não tem aquele culhão de ser o
cara da finalização, o cara da inteligência, da batida na bola e por aí vai. Só o Dorival achou isso, não é verdade? Mas o Corinthians veio a campo desse jeito, fazendo na saída um 3-5-2 ali, ou um 3-6-1, e o Yuri Alberto mais uma vez muito isolado na frente, jogando de costas pra zaga, coisa que a gente sabe muito bem, que a gente tá cansado de falar aqui, que o Yuri Alberto não consegue desempenhar a função dessa maneira, mas o Dorival Júnior tá insistindo desse jeito. E, mano, eu não sei o que o Dorival tem com o Maicon, que o Maicon ele é insubstituível nesse time do Corinthians. Rapaziada, só que eu contei hoje, cara, o Maicon, acho que ele voltou a bola pra zaga, que eu contei hoje por baixo foi umas 12 vezes. Ele é aquele jogador que se apresenta, ele dá uma desmarcada ali na primeira linha, que é uma das mais fáceis de você se desmarcar, domina a bola e toca pra trás, pra poder ser participativo no jogo. É uma vergonha esse Maicon, velho. É uma vergonha, cara. É uma vergonha. E, cara, mais uma vez eu falo pra vocês, se você vier aqui defender, mas tá classificado e não sei o que, é isso que importa. Rapaziada, o time do Corinthians não tá jogando nada. O time do Corinthians tá dando sono de ver o time do Corinthians jogar. O problema não é jogar na raça, ganhou de 1-0 ali jogando. Não, mas não tá jogando. Se fosse um time minimamente melhor do que o Novo Horizontino, o Corinthians ia ter muitas dificuldades no jogo. E é isso que a gente precisa falar. É isso que a gente precisa ponderar. Porque o time do Corinthians, ele tá enfrentando muitas dificuldades em relação a isso. Todo mundo tá vendo. O time do Corinthians é um time lento dentro do campo, é um time que não tem velocidade de quebrar linha, não tem velocidade de transição, tá tendo dificuldade até para uma aproximação, e o time do Corinthians não tá conseguindo finalizar gol, criar situações de finalização. Fala pra mim, hoje, no jogo contra o Novo Horizontino, tirando o gol do Yuri Alberto, no primeiro tempo tem a cabeçada do Romero, e no segundo tempo tem o chute do Breno Bidon que a bola vai pra fora. Não tem mais nada, rapaziada. Não tem mais criação de chance. Não tem mais criação de jogada ofensiva. E eu não tô exagerando, mano. Nós estamos assistindo o mesmo jogo. E isso precisa ser mudado. O time do Corinthians tá dando sono de ver os caras jogando dentro do campo. Os caras parece que consegue resolver a qualquer momento que quiser e ao mesmo tempo não desempenha mais nada dentro do campo. Mano, que desespero que é o Corinthians sem o Rodrigo Garro. Que desespero. Por mais que eu ame o Garro de paixão, mas o time sendo um elenco, sendo um plantel ali que todo mundo, não é possível depender apenas de um jogador igual o Corinthians depende do Garro. E, mano, posso falar a verdade pra vocês? Que falta que faz o Memphis Depay também. Que falta que faz. Mais uma vez, eu tendo que repetir aqui pra vocês, o elenco do Corinthians, quando saem determinados jogadores, o elenco despenca de produtividade. O elenco despenca de regularidade. Saindo 2 atletas que a gente tá citando aqui. Então, rapaziada, de verdade, cara, o time do Corinthians, ele precisa melhorar demais, cara. Ele precisa melhorar demais. Apesar dos pesares, apesar da vitória, apesar do golaço do Yuri, mais uma vez o Yuri resolvendo o nosso lado. Mas, mano, a gente precisa falar que o time do Corinthians, se pegar um time minimamente melhor do que o Novo Horizontino, o Corinthians vai ter um baita trabalho. Baita trabalho. E pode acontecer do Yuri Alberto não conseguir salvar a gente. Pode acontecer do Yuri Alberto porque ele tava numa noite apagada. O Yuri Alberto tava lutando, tava correndo, mas tava num posicionamento que não é o dele. Tava num posicionamento que ele não tá acostumado de fazer. E no final do jogo, apesar de ele tá sumido do jogo, ele consegue pegar uma bola ali, faz um corte maravilhoso e chuta finalizando muito bem, dando final ao placar 1-0 pro Coringão. Só que, rapaziada, de verdade, cara, a gente tá jogando dentro da nossa casa. Apesar da gente ter a vantagem do primeiro jogo, desempenhar um futebol desse é preocupante.
Porque a gente fica imaginando, imagina quando pegar um time de uma força bem maior. Por exemplo, vamos citar um exemplo recente. Os próximos 2 jogos aí, Atlético Mineiro em Minas e o Huracan na Argentina. Imagina só, jogando futebol do jeito que tá jogando. Olha, não sei, cara. Não sei se o problema realmente é o físico dos jogadores. Aconteceu da médica ir embora. Não sei se a preparação dos caras tá zoada. Mas, mano, o time do Corinthians tá num sono. Misericórdia, velho. O time do Corinthians tá num sono. Que se pegar os caras que é considerado um pouco mais forte do que esses, o time do Corinthians vai sofrer demais, mano. Vai sofrer pra caramba. Tô feliz pra caramba com a classificação, principalmente com a vitória, porque tava encaminhando pra um 0-0 sem graça nenhuma. Eu ia estar mais puto ainda, mas eu tô menos puto porque o Corinthians conseguiu ganhar esse jogo. Mas de verdade, cara, pro Corinthians melhorar, precisa muito ainda pra conseguir fazer.